Bom dia, ser igreja. A gente está falando pela primeira vez, tão explicitamente, sobre esse tema, livres pela graça. E a gente trouxe aqui, a gente sempre fala sobre graça, a gente ficou muito tempo falando sobre amor, a gente falou sobre fé, a gente falou sobre tudo aquilo que é a base para a gente poder entender a graça. Porque a graça, sendo favor imerecido, ela só pode ser entendida acompanhada do amor, porque ela só existe porque o amor é sobrenatural. Então, a gente preparou hoje uma palavra para mostrar de onde ela surgiu, qual o princípio da graça, por que falar da graça, onde tudo começou. E a gente preparou uma palavra chamada Os 5 Atos da Graça, os primeiros atos da graça. E tudo começa com o ato número 1, e o nome do ato número 1 é a decisão. A decisão. Gente, Felipe, meu filho, nasceu, ele é lindo. Vocês têm que ver Felipe, gente. Olha, ele é uma graça. Não nasceu com aquela cara de recém-nascido inchado, ele nasceu lindo, sabe? Não sei porque mãe acha todo filho lindo, né? Mas Felipe nasceu... Toda mãe não, que eu tenho uma amiga que um dia ela falou, meu filho nasceu tão feio que eu demorei 3 dias para amar. Ela pegou e ela falou, meu Deus, demorou 3 dias para amar, mas hoje está amando, está feliz, está cuidando bem. Mas quando o Felipe nasceu, eu falei, meu Deus, que criança maravilhosa. Gente, ele era um bebê fofo, ele era, sabe aquela criança perfeita? Sabe, criança que dorme bem, que come bem. Nossa, gente boa, era demais. Que coisa gostosa ser mãe do Felipe. Aí Felipe começou a falar, falou papai a primeira vez, fiquei chateada, mas tudo bem, acontece. Nasceu a cara do pai, mas o pai é lindo, eu sou apaixonada pelo pai. Então, assim, realmente foi maravilhoso. E aí, o que acontece? Né? Depois de um tempo, eu comecei a sentir vontade de ser mãe de novo, porque aquilo do começo, aqueles traumas iniciais, eles passam. Né? Noite sem dormir, que você fica com a criança ali e vai e bota, a criança acorda. Isso passa, gente, a gente esquece. A gente esquece essa fase da nossa vida e a gente quer ter outro filho. E aí, eu comecei a querer ter um outro filho. E, de repente, chegou uma moça e falou o seguinte para mim. Ela falou assim, olha só, eu sei que você quer engravidar de novo, eu sei que você quer ter outro filho, mas eu preciso te falar uma coisa. Se você for ter esse seu segundo filho, se você for ter um outro filho agora, você vai precisar entregar o primeiro. Daí eu falei, como assim, meu Deus do céu? Como assim para eu ter o segundo filho, eu vou entregar o primeiro? Não estou entendendo nada. Daí ela falou assim, não, é assim. Para você poder ter o seu segundo filho, você vai precisar entregar o seu primeiro em sacrifício. O seu primeiro filho vai ter que morrer para você conseguir ter o segundo. Daí eu falei assim, peraí, você está querendo me dizer então que eu vou ter que abrir mão do filho que eu amo, do Felipe, que eu vi nascer, que eu ninei, que eu beijei, que eu abracei, que eu criei laço, sabe, que eu amamentei, eu vou ter que abrir mão desse filho que eu já amo tanto por um filho que eu nunca vi na minha vida. E eu posso querer ter ou não esse filho? Mas é lógico que eu não vou ter. Cara, imagina, se já estou grávida, não tenho o que fazer, não, mas peraí, eu tenho uma decisão a tomar. Eu posso não ter esse segundo filho. Então, diante disso, eu escolho não ter, porque eu não vou abrir mão do meu Felipe, daquele filho que eu amo, aquele filho que eu conheço, que é tão maravilhoso, esquece, não quero meu segundo filho. E é uma decisão que a pessoa toma. Na verdade, a gente não para pensar que, na verdade, foi exatamente essa ilustração que aconteceu e foi exatamente isso que Deus fez. Deus, Ele escolheu te criar, mesmo sabendo que Ele ia ter que entregar Jesus para poder te salvar. Não foi assim, Ele criou o homem, Ele viu que deu ruim, caramba, deu ruim, o que eu faço? Chegou, gente, Espírito Santo, Jesus, o que a gente faz? Vamos fazer o quê? Não, eu vou, pode deixar, eu resolvo o problema do pecado. Não. Ele não trouxe essa solução depois do problema. Essa solução ela foi criada muito antes do problema existir. E Deus já sabia que o problema ia existir. E mesmo sabendo que o problema do pecado ia existir, Ele falou, eu quero esse segundo filho. Eu quero criar, porque eu amo de uma maneira sobrenatural. E mesmo sabendo que eu vou ter que entregar o meu primeiro, esse filho que eu amo tanto, eu resolvo e eu decido criar esse segundo filho. Eu decido, mesmo sabendo o que é preciso ser feito. João, em Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
antes, muito antes. Ou seja, antes do mundo ser mundo, o Cordeiro, o plano de mandar Jesus, já tinha sido feito. Então esse foi, dentre todos os atos de graça, o maior deles, porque ele poderia não ter te criado, sabendo que ele ia ter que entregar para poder te redimir, mas mesmo assim ele escolheu te criar para te amar. E a graça, o favor imerecido, ele só é o favor imerecido porque o amor é sobrenatural. Então a primeira liberdade está livre para ser amado. E aí eu parei para me perguntar, será que na verdade a gente é realmente livre para ser amado? Porque é difícil ser amado às vezes. A gente tem dificuldade em receber o amor de Deus. Para pensar. Às vezes a gente passou por tanta coisa na nossa vida. Às vezes você foi criado num lar onde você não teve um pai e uma mãe físico presentes. E aí você chega numa igreja que o nome de Deus é Pai, quando você aceita Jesus. E você precisa receber amor de um Deus invisível, sendo que você não recebeu amor nem de quem você viu. E aí você precisa aprender a ser amado por algo que você não viu, vindo de uma vida onde você nunca foi amado por ninguém. Ou você viveu numa família que, diferente dessa, você precisou ser muito perfeito para ser amado, sabe? Então, assim, o amor, ele vinha como recompensa das suas boas ações. Então, tirou 10 na prova, o papai abraça, o papai ama, tem colo, tem beijo, tem carinho, tem um eu te amo, parabéns. Se não, não tem. Então você foi aprendendo que para você ser amado, você precisa de excelência, você precisa dar o teu melhor, você precisa fazer para receber o amor. E daí você chega numa igreja que diz que você é amado, independente do que você faça, porque não é pelo teu mérito, é pelo que ele fez. Não, mas peraí, eu não preciso fazer nada para ser amado. Não, peraí. Eu aprendi que eu preciso fazer, que eu preciso entregar, que eu preciso performar para eu conseguir ser amado. Então, a gente chega num lugar e a gente tem essa dificuldade da gente ser amado, verdadeiramente amado. E por que a gente tem dificuldade de ser amado? A gente tem dificuldade de entender o amor. Às vezes você foi enganado, você passou por situações que você fechou teu coração, porque você abriu demais e a pessoa te feriu. E aí você chega aqui e você fala, não, eu não vou abrir meu coração. Eu não vou abrir porque eu já fui muito ferida. Eu vou com calma. Deixa eu escutar. Deixa eu ver se esse Deus realmente é amor. E aí você vai tendo dificuldade simplesmente de ser alvo do amor de Deus. Esses dias eu estava sentada com a minha filha e a gente está acostumado... Gente, a história do Felipe é brincadeira. Eu não tenho um filho chamado Felipe, tá? Quem estava pensando, meu Deus, onde está Felipe? Será que foi de um primeiro casamento? Entra o Felipe, hoje está com 15 anos, mas surpresa! Felipe, pode entrar. Imagina? Ai, meu Deus do céu, não. Eu tenho 2, Helena, primeira filha, tá, gente? Felipe é brincadeira. É só para ilustrar, para a gente trazer mais para um exemplo prático, para a gente entender como que foi feita essa decisão de Deus, né? E Helena, minha filha mais velha, a gente está acostumando ela a dormir sozinha. Ela dorme a noite inteira, mas tu tem que deitar do lado dela para ela pegar no sono. Às vezes é 5 minutos, às vezes é 50. E nesses 50 eu durmo às 8 da noite e acordo 3 da manhã. Então, isso está acabando com a minha sanidade mental, entendeu? E eu vou ter outro filho, daí eu falei, não, a gente vai acostumar ela a dormir sozinha. Fiz uma cabana, uma coisa linda, enfim. Um dia eu conto para vocês. Daí ela chegou para mim esses dias na cozinha e falou, mãe, eu tô com medo de dormir sozinha. E daí eu falei assim para ela, eu não quis saber a origem do medo, se era do bicho-papão, do escuro, sei lá do quê. Eu não quis saber a origem do que estava causando o sentimento. Eu só falei assim para ela, filha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso, essa palavra na Bíblia, esse amor, a gente tem várias traduções para amor, mas esse amor específico é aquele amor que a gente fala tanto, é o amor ágape, é o amor sobrenatural, é o amor sacrificial, esse que resolveu entregar o filho para poder criar você. Então, todas as vezes, Helena, que você sentir esse medo, você vai abrir a tua boquinha, porque o teu coração se enche do que a boca fala, e você vai se lembrar que você é amada. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não tem como medo e paz estar junto. Ou está com medo ou está com paz. Então, bora substituir o medo pela paz. Como é que eu faço isso? Qual que é a dica? Porque a Bíblia, ela traz o antídoto para tudo. Abra a tua boca, porque o teu coração se enche do que a tua boca fala. E eu falei assim, você vai falar que você é amada, que Deus está com você, que Jesus é contigo, que você, cara, você foi criada e Ele está te cuidando de cada detalhe. E você vai ver que o medo vai começar a ir embora, filha. Enfim, e aí eu comecei a pensar como isso se traduz na nossa vida. Porque quantas Helenas a gente tem aqui
trancadas em quartos escuros, com medo de alguma situação. Sabe, apavorada com alguma coisa que está acontecendo, seja medo do futuro, uma doença, um problema na família, uma angústia no teu coração, uma ansiedade que está te consumindo, e isso te trancou num quarto escuro a ponto de te paralisar. E você não consegue mais ser livre para ser amado. Então, a primeira coisa que a gente queria trazer para vocês aqui nessa manhã, e o Rafa vai falar sobre a origem disso, sejam livres para serem amados. Abram a boca de vocês quando vocês estiverem nesse lugar, nesse quarto escuro. E cada um tem um quarto escuro particular aqui, sabe? Abra a tua boca para dizer a teu respeito aquilo que a Bíblia já falou. Porque quando você começa a trocar a tua mente nisso e abrir a tua boca para falar isso, essa verdade sobre ser amado, o medo sai e a paz entra. Porque você não começa mais a falar assim, por que Deus? Por que você fez isso comigo? Você fala assim, Deus está aqui. Então, se Deus está aqui, se Deus me ama, não é será que Deus me ama? Você muda, você fala assim, por que Deus me ama? Porque Deus me ama, Ele entregou o Filho dEle, Ele escolheu me criar, e como é que com o Filho dEle Ele não vai me dar todas as outras coisas? Então, esse quarto escuro, ele tem data e hora para essa luz ser acendida, ele tem data e hora, porque Deus me ama, e você começa a se fortalecer, a se encher de fé, e mesmo dentro de um quarto escuro, você consegue ter paz, porque existe uma liberdade louca em você conseguir receber esse amor de Deus. E não espere muitas vezes sentir. Ai, agora eu estou sentindo que eu sou amado. Você pode ou não sentir. Mas nós não somos chamados para sentir. A gente foi chamado para crer. Nós fomos chamados para viver pelo que a gente crê. E a verdadeira liberdade está em você conseguir não sentir, mas em crer no quão amado você é. Livre pela graça para sermos amados. O que o Fragale pregou aqui na sexta, a Bruna e eu, a gente escuta isso, eu principalmente há 15 anos, 16 anos. Se você for lá na Nova, lá no Rio, é praticamente a mesma mensagem. Mudada, tal. Mas por que isso? Paulo vem falar lá em Romanos 12:2 que a gente tem que renovar a nossa mente na palavra. E se a gente não renova a nossa mente na palavra, isso todo dia, já escutando diariamente, já é difícil, porque a lei bate, a meritocracia bate. Então, quando a gente não lança o firme fundamento que é Jesus Cristo na palavra, isso é todo dia, não é lavagem cerebral. Isso é você meditar, 24 horas. É normal, você vive no mundo meritocrata, você e eu. Então é normal. Vira e mexe, a gente bota um pezinho na meritocracia. Depende de mim. Precisa de mim. Está viva? Segue. Faz parte? Bota um pezinho na meritocracia. Bota o pezinho eu. E a gente precisa estar renovando. Então, quando a gente fez aquela base toda lá atrás, de 10 meses pregando sobre amor, sobre mente, sobre fé, sobre reinar em vida, foi para que, de alguma forma, a gente conseguisse chegar hoje com um terreno preparado para que você absorva. Você que está caminhando com a gente aqui já há um tempo, você só conseguiu, não entenda isso como, mas você conseguiu absorver melhor o que foi falado na sexta, porque 10 meses já está sendo plantado na vida de vocês. Senão ia ficar voando. Muita informação, muita coisa. Então, assim, toda mensagem, ela é programada. Toda mensagem, ela é colocada nos devidos moldes, para que haja preparação do terreno. Para que você, quando receber a graça agora, absorva como ela tem que ser absorvida, 100%, e não 99%. Amém. Amém? E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, quando Eva e Adão, eles foram criados e depois caem no pecado, a lei não existia ainda. A lei ela veio existir lá, depois com Moisés, a lei mosaica. Grava isso. Mas quando eles caem ali no pecado, eles decaem da graça, porque a graça ela sempre existiu. O homem foi formado em graça, em favor, sem meritocracia nenhuma. Ele já tinha sido formado. Então, o que Satanás malandramente ele faz?
entendendo que de alguma forma, porque Satanás ele tem inveja de mim e de você. Ele implica com você, ele perturba a tua vida porque ele tem inveja de mim e de você. Porque ele queria ser a imagem e semelhança de Deus. E sabe quem é a imagem e semelhança de Deus? Você e eu. Então a forma dele fazer, ele não podia tocar, ele não pode tocar na vida do homem. Lembra de Jó? Ele fala assim, eu vou perturbar a cabeça dessa galera. Eu vou fazer eles abrirem os olhos, porque ali Deus colocou ali a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal que representa a lei. A partir do momento que eu fizer eles comerem da árvore do bem e do mal, que representa a lei, naturalmente eles vão decair daquilo que originalmente eu coloquei eles, que foi na graça. Foi na graça. E é exatamente isso que acontece. O homem come junto com a mulher e eles saem daquele patamar que eles estão de graça, que já estava tudo pronto, para poder de alguma forma viver sobre a lei. Ou seja, por que viver sobre a lei? A lei só não tinha sido regulamentada ainda. Ela foi regulamentada lá em Moisés. Mas o homem, lembra comigo, ele começou a produzir com sua própria mão. Foi ou não foi, Jack? Ele começou a suar. Ele começou a fazer. Ele começou a ter que pagar pelos pecados. Ele começou a ter consequência dos seus atos. Isso nada mais é do que a consequência da não obediência da lei. Ou seja, ele sai da graça e decai na lei. Então, o primeiro ato de graça de Jesus não foi na criação, de Deus não foi na criação do mundo, foi antes da criação do mundo. Rafael, mas cara, se Deus é onipotente, onipresente, ele não poderia ter evitado isso? Cara, ele é onipotente e onipresente, não regime imperialista. Por isso que ele cria você e eu com o livre-arbítrio. Ele criou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Porque ia ser muito fácil ele ter criado 2 robôs. Onde está a graça nisso? Se ele se colocar em você diante de um jardim absurdo, mas dizendo o seguinte para você, ó, você nunca vai poder sair desse jardim. Aquilo que era um paraíso vai se tornar uma prisão. Pega isso. Aquilo que era um paraíso vai se tornar uma prisão. Então Deus dá o livre-arbítrio para eles, deixando eles escolherem. É por isso que Deus ali não intervém. Mas olha como Deus é bom. E ele nunca mudou. Como João fala, a essência dele é amor. Ele não contém amor, ele é amor. E por ele ser amor, ele antes da fundação do mundo, ele prepara o seu filho para poder dar por mim e por você, sem nós termos nascido ainda. E olha que interessante isso daqui. Eu adoro o hebraico. Tem um amigo meu que está aqui que sabe disso. O hebraico ele é feito de pictogramas. As letras nos hebraicos, elas significam desenhos. A primeira palavra da Bíblia, alguém lembra o que é? Está escrito ali. Bereshit. Bereshit. E no começo, the beginning, né? No começo, criou Deus, né? E essa palavra destrinchada aqui no hebraico, você vai em qualquer sinagoga, você vai em qualquer lugar, você vai dar uma olhadinha e você vai ver isso aqui, ó. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. É o que significa Bereshit. E cada uma desse pictograma significa alguma coisa. Bet, casa, o filho, Resh, o filho de, Aleph, Deus, Shin, destruir, Yod, pelas próprias mãos, cruz. É exatamente o que Isaías 53:10 diz, que pelas mãos de Deus, aprove ele a moer seu filho, antes da fundação do mundo, por mim e por você. Isso está previsto na primeira palavra, quando você vai na Torá, no Bereshit, quando você faz o pictograma, está aqui, ó. Antes da fundação do mundo, já preparou Deus a casa do filho dele, para moê-lo, por mim e por você. Amém. Esse é o maior ato de graça que aconteceu, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Amém. Em consequência a isso, eu te afirmo que a graça de Deus, ela foi manifestada em amor por mim e por você. Ela se moveu, a gente sabe disso, existem 2 tempos, o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo que você tem no teu relógio aí. O Kairos é o tempo que Deus se move. Então essa graça de Deus, ela nunca se moveu no Cronos, se limitando ao meu tempo e ao teu tempo. Ela sempre se moveu no Kairos. Ela foi antes do tempo, ela se perdurou durante o tempo e ela vai continuar durante o tempo, porque Deus ele não tem começo, ele não tem meio e ele não tem fim. E a graça está vinculada a ele. Amém. Amém? Amém? Então,
Aqui a gente deixou sempre uma versão poética. A graça, aqui a graça nasce no amor, ela está ancorada no amor, ela é o amor. Pois só alguém que muito ama pegaria um filho muito amado e daria por um outro filho que nem existia ainda. E muito mais, sabendo que esse filho, quando nascesse, ainda viraria as costas. Mas mesmo assim ele decidiu manter firme e dizer, vai valer a pena. Amém? Glória a Deus. Ato número 2, as necessidades. Meu Deus do céu, que escuro aqui, de procurar um negócio para acender a luz. Meu Deus do céu. Ai, foi aqui, acendi. Acendi a luz, gente, isso, acendi a luz. Ai, tudo escuro, meu Deus. Sede, garganta seca. Olha, coisa boa, já tem uma aguinha aqui. Fominha. Nossa. Bom, né? Passa tempo, que delícia, meu Deus do céu. Meio frio aqui, né? Caramba, tem uma jaquetinha aqui, coisa boa. Tudo que eu preciso. Caramba. Gente, que pássaro lindo. Vocês já deram uma olhada nesses pássaros? Eu fico encantada com o negócio de pássaro. Porque assim, o pássaro ele não está nem aí, né? Se ele vai comer, se ele vai plantar, se não vai, que árvore que eu vou, vai chover, não vai, norte, sul, não. Olha que coisa linda. Sabe, eu não vejo nenhum pássaro tendo uma síncope nervosa, uma ansiedade, tremendo o olho, não vejo. Não vejo, gente. Olha que coisa... É bonito demais ver esses pássaros voando. Sabe, um voo livre, um voo leve. Como quem sabe? Tipo, tem alguém cuidando de mim? Ah, eu amo isso. Oh, meu Deus, que coisa linda esse pássaro. Não, e a gente... Sabe o que é engraçado? Porque Jesus, ele usa esse exemplo, né? Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, vocês são filhos. Vocês não têm muito mais valor que isso aí, não? Com esses pássaros todos? Por que vocês estão ansiosos, hein? Seus ansiosinhos que estão procurando no Google lá sintoma de doença e estão indo atrás de coisa. Por que vocês estão ansiosos? Pelo que vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. Eu sou o pai de vocês. E se eu estou cuidando do passarinho, se eu estou cuidando dos lírios do campo que hoje existem e amanhã não existem, como é que eu não vou cuidar de vocês infinitamente, muito mais do que eu cuido de todas essas coisas? E o mais maravilhoso é que a provisão de Deus, ela já existia antes do homem existir. Porque tudo, absolutamente tudo, foi criado para Adão antes dele estar aqui. O nome disso, graça. E o ato 2 é livre pela graça do medo do amanhã. Na criação do mundo, costumo sempre falar aqui, né? Deus cria primeiro o homem no primeiro dia, não é verdade? Amém? Gente, pelo amor de Deus. Tá gravando, hein? Deus cria o homem no primeiro dia, amém? Ufa, glória a Deus. Deus cria o homem no sexto dia. Ele providencia tudo antes. Tudo. Para depois de ter providenciado tudo, em graça, em favor, ele entrega ao homem de mão beijada, sem ele ter feito nada em prol a isso. Sabe, o teu Deus, ele é nunca pego de surpresa. Sabe quando sai uma doença, igual saiu o Covid, né? Tirando o João que está aqui, que não passou por isso, talvez teu filho também, o restante eu acho que todo mundo aqui passou. Você acha que Deus é uma empresa farmacêutica, que depois que sai a doença, ele sai produzindo um antídoto? Você acha que o antídoto da tua vida, que você está precisando hoje, Deus está parando para poder produzir, para te dar a resposta amanhã? Deus, ele não é pego de surpresa, nunca. Então, por isso ele, aqui, num ato de graça, ele mostra para mim e para você, que ele cria todas as coisas antes, para antes disso chegar, e te preparar e te colocar de frente, para que quando viesse o problema, você já tivesse a solução. Quando o homem sentisse sede, fome, ele já tivesse a solução, porque Deus já tinha preparado. Isso se chama graça. Ou seja, você e eu,
quando necessitamos de algo no casamento, finanças, não é que Deus vai preparar. Você toma uma posição que Deus já preparou. Porque Ele já vem com a solução no céu. Você precisa acessar isso pela fé, porque Ele te dá pela graça. Você só entende a graça quando você entende o amor dEle. Por isso que a gente bateu aqui 6 semanas seguidas sobre o amor. Você só vai entender a graça plena quando você entender o amor dEle por você. Quando você entender que você é plenamente amado. Porque a graça, ela é um subproduto do amor. Primeiro vem o amor, porque Deus é amor. E a graça, ela está balizada no amor. Nós, como seres humanos, a gente tem uma dificuldade enorme, absurda de absorver. Por isso que essa mensagem da graça é muito combatida, porque parece muito fácil. Mas vou te dizer, ela é fácil. Difícil é acreditar nela. Ela é fácil. Difícil é acreditar. Por quê? Porque você e eu, se não acordarmos amanhã para trabalhar, alguém vai pagar a tua conta amanhã, Jack? Vai? Se não estudar, vai passar para a prova? Vai? Teus filhos vão estudar lá, vai passar empate, Rafa? Vai? Então, 24 horas, como seres humanos, nós vivemos sobre a meritocracia. Então, por isso, você e eu precisamos renovar nossa mente 24 horas no poder renovador da palavra de Deus, que nada mais é que a graça dEle. E é por isso que agora, você e eu, de alguma forma, a gente pode olhar, como Bruna citou aqui, em Mateus 6,33, e descansar. Sabe uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu achei genial, como Ele é inteligente, Ele é tão simples e é tão inteligente. Ele falou assim para mim, filho, preste atenção, se você morrer mentalmente hoje, ou fisicamente hoje, pelo amanhã, que ainda nem existe, aí que você não vai conseguir resolver o problema de amanhã, porque tu vai estar morto. Falei, uau, genial. Genial. Parou para pensar nisso? Se você morrer hoje fisicamente, ou mentalmente, pelo um dia que ainda não existe, cara, aí que você não vai conseguir resolver o problema de amanhã, porque você não vai estar mais aqui, e você vai deixar tudo para o Ricardão. Ele vai usufruir tudo, vai usar tua lancha, teu carro, tua bicicleta, sabe aquela bicicleta que você adora? Vai estar lá, pedalando, ainda vai botar tua mulher na garupa. Pesado, achei. Achei Não, pesado. você é leve. Hã? Você é leve. Não, falei, achei pesado. Ah, tá, ufa. Não estou te criticando no peso, não. Achou que era uma crítica ao peso, gente. É isso, casamento é isso. A gente fala uma coisa, ele entende outra. E aí que acontece todo o problema, entendeu? Desculpa. Olha o que diz Paulo, 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Olha isso. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é Vosso. Isso aqui é demais. Voz de Cristo e Cristo de Deus. O Espírito Santo trouxe assim para mim. Você sabe o que vai fazer a galera virar a chave e entender? A partir do momento que eles entenderem, de fato, o quanto eles são meu. Entenderem o quanto eles são meu, automaticamente tudo será vosso. E você entender o quanto que você é dele, lembra lá em Tito 2,11, eu bato muito nisso. Diz que Jesus personificou a graça. A graça não é uma teologia. A graça não tem que ser... Quando você combate a graça, você está combatendo o próprio Jesus. Tito 2,11 lá, quando Paulo escreve, diz que ele é a própria graça, personificada. Então ele está dizendo aqui para você, vamos transcrever isso aqui, ó. E voz da graça, e a graça de Deus. Quanto mais ela está dentro de você, mais tudo é vosso. Quanto mais você entender que não é pelo que você faz, não é pelo teu muito saber, não é porque você é o cara, você é a estrela, que o que você fez hoje, que muito orou, que muito jejuou, que muito deu dízimo, isso você pegou e falou assim, Deus, agora ele, sabe, me agradou, mas é pelo que Cristo fez na cruz. E aí você começa a entender que ele fez o que você não poderia fazer, para que você hoje desfrutasse daquilo que você não poderia desfrutar. Amém. Então, quanto mais você está nele, tudo é vosso, seja o mundo,
Quem quer o mundo? Quem quer o mundo? Seja a vida, seja a morte, tudo é vosso, é teu direito. Rafael, mas isso é uma heresia. Paulo, estão falando aí que você escreveu heresia, porque isso aqui não foi escrito por mim. Está na Bíblia. O grande problema que a gente encontra nas igrejas é que não é lido Bíblia. Correto, Lucão? Não é lido Bíblia. Correto, Emer? É lido doutrina, inventado. Aqui, ó, está na Bíblia. Mas tudo é meu? Tudo, está aqui, ó. Eu posso ter todas as coisas? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu queria trazer um exemplo rápido, muito rápido sobre isso, porque aconteceu ontem. Eu estava numa correria com esses negócios da conferência, e meu Deus, e pega chocolate, pega fruta, arruma criança e tudo mais. E aí, a hora que eu vi a hora no relógio, eu não ia conseguir pegar o chocolate, eu ia ter que mandar o chocolate vir de Uber. Daí a mulher começou a me mandar, ó, eu não estou mandando colher porque não estava incluso no pacote, eu não estou mandando óleo. Eu falei, minha filha, tu está me avisando uma hora antes. Meu Deus, sério, tá bom, vai, não tem colher. Arruma a colher. Pati, traz o óleo, porque não tem óleo, tem que botar óleo, eu não sei porque que tem que botar óleo, mas traz óleo. E aí, ela me mandou assim, ó, só te lembrando, as tomadas são 127 volts. Eu falei, são 110. Falei, beleza. Quase tudo é 110 ou bivolt. Aí eu chego aqui, 220. Falei, não. Meia hora antes de começar, eu falei, 220. Não vai ter cascata de chocolate, é a noite do chocolate sem cascata de chocolate. E agora? Deus, e agora? Sabe quando você está naquela que você não está descansando? Eu estava um pouco assim. Aí eu encontrei a Bru. Ela falou assim, não, a minha também é 220, eu tenho um transformador aqui e eu tenho mais 2 transformadores em casa, eu vou pedir para minha mãe trazer. Ou seja, você entende que já estava tudo preparado antes do problema acontecer? Deus já sabia de tudo e Ele vai encaixando as peças para você lembrar assim, cara, está tudo pronto, descansa. Descansa o teu coração. E aquilo foi Deus falando comigo, tá vendo, minha filha, não é pela tua força. Você viu que eu já tinha preparado tudo antes de você chegar? E aí a gente passa para o terceiro ato, que é o sangue. Terceiro ato é o sangue. Alô? Meu Deus do céu, estou esperando a ligação tem um tempão. E aí, como é que foi? Ai, você está brincando. Não, eu sei, eu sabia que isso podia acontecer. Não, eu sabia, a gente sabia disso. Era mais... Eu sei, eu sou culpada. Não tem para onde fugir. Meu Deus do céu, mas sabe quando você ainda tem uma esperança? Então não tem mais jeito, né? Está batido o martelo, meu Deus do céu. Como é que vai ser agora? Ai, parece que eu estou no fim do poço, de verdade, olha... Como é que vai ser com a minha família, com meus filhos, com o meu trabalho? Acabou tudo. Meu Deus, doutora. Eu estou destruída. Jesus. Meu Deus do céu. Só um minutinho, doutora. Espera aí. Oi. Eu estou numa ligação importante. Você pode me ligar daqui a pouco, por favor? Fala então rápido. Oi. Ah, gente, pelo amor de Deus, trote. Isso aí é de cadeia? É gente de cadeia ligando? É o quê? É 033, 021? Pelo amor de Deus, gente. Quem que é? Jesus. Nunca ouvi falar de Jesus. Fala de Jesus. Quem que é Jesus? Não conheço. Nunca ouvi falar. Pelo amor de Deus, 3h uma terça-feira, você me ligando, com uma pessoa vai pagar a pena no meu lugar para eu ser livre da condenação e da culpa. Que coisa horrorosa. Sabe, brincar com o sentimento da pessoa. Quem te falou que eu fui? O que aconteceu? Nem minha mãe faria isso por mim. Como é que você está me dizendo que uma pessoa que eu nunca vi na minha vida vai tomar a culpa no meu lugar, vai cumprir minha pena para eu ser livre, completamente livre? Você está brincando, né? Pelo amor de Deus, palhaçada. Se ligar na cara, coisa horrível. Oi, doutora. E é assim que a gente rejeita a graça de Deus. É muito bom. Meu Deus, é muito maravilhoso para ser verdade. Então, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou querer isso aí não, porque com certeza tem alguma coisa, um pormenor. Como assim? Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, você está querendo dizer que veio me salvar? Primeiro que eu acho que eu nem preciso de salvação, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou incrível, eu pago minhas contas, eu sou uma boa esposa. Não, peraí.
Não preciso disso. Ou não, gente, eu sou péssima mesmo, sabe? Estou metida em um monte de coisa errada e tudo certo. Mas como é que você está me dizendo que veio uma pessoa, morreu no meu lugar para que eu tivesse vida e tivesse vida em abundância? Não, eu não acredito em religião. O problema é que não é uma religião. O problema é que é uma pessoa. É Jesus. Totalmente contra a religião. Não tem nada a ver com religião. É uma pessoa que veio fazer isso. 2 Coríntios, Paulo vem dizer o seguinte para a gente: ele se fez pecado no meu e no teu lugar para que nele, não em você, não nos teus méritos, em como você é maravilhoso, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é maravilhoso porque é nele, não é em mim. E o que o Fragale falou aqui é muito bacana. Ele não morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Ah, eu pequei, eu menti, eu virei... Não, isso aí ele fez muito antes de ir para a cruz. Ele foi para a cruz porque ele precisava tirar de dentro de você, remover de dentro de você a natureza pecaminosa. Porque essa natureza, hamartia, a natureza, aquilo que nasce com o ser humano, ela precisava ser removida. Por que ela nasce com o ser humano? Porque Adão pecou. Ele perdeu a natureza de Deus, entra a natureza do pecado e a partir de então todo mundo nasce com essa natureza. Precisou vir uma pessoa cumprindo toda a lei, sem o pecado, porque Jesus nasceu sem pecado, sem a natureza pecaminosa, para que nele, ele se... Gente, imagina como doeu para Jesus se fazer natureza pecaminosa. Quando diz que ele se fez pecado, não é que ele se fez ações pecaminosas, ele se fez natureza, ele se fez o pecado, no singular, para que nele você fosse justo, você fosse justificado, não tivesse mais culpa e condenação sobre a tua vida. Você tem noção do quão grandioso é ser justificado? É você receber um atestado de é meu, está justificado, ele é justo, eu tinha que cumprir a pena, mas eu paguei a pena no lugar dele. Não adianta, mas Deus é justiça. Deus é justiça, lógico que é justiça. A gente escuta muito isso, Deus é amor, mas Deus é justiça. É amor, bacana, mas é justiça. É justiça, isso está certo. Só que um texto tirado do contexto, ele acaba com tudo. Porque se Deus é justiça, Deus vai me julgar. Deus vai me julgar, Deus vai me julgar, Deus vai pesar a mão sobre mim. Então, uma doença pode ser Deus querendo dizer alguma coisa para mim. Como é que funciona isso? Deus é justiça e Ele é tão justo que Ele julgou todo o pecado da humanidade em Jesus. Por isso que se você está nele, se Ele te julgar de novo, Ele vai ser injusto. Então, Deus não é injusto, Ele é justo, concorda comigo? Se Ele é justo, Ele não vai te julgar de novo, já que Ele julgou todos os seus pecados, as suas ações e a sua natureza em Jesus. E nele você está justificado. E isso é uma coisa que você recebe, é um dom, é um presente. E é difícil aceitar. E Satanás, ele sabendo disso, da nossa dificuldade em ser considerado justo pelo sangue de Jesus, ele vai te calar. Ele vai fazer com que você não conheça a tua verdadeira identidade. E você não consegue ser livre da condenação. Você não consegue ser livre da culpa. Você não consegue. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas você sentiu a sua voz ficar calada porque você cometeu alguma coisa e daí você pensa assim, não estou bom o suficiente para orar? Teve uma vez uma menina, numa outra igreja que a gente era, que ela chegou assim para mim e falou, eles tinham lá um jeito de fazer o culto, que durante um louvor vinham pessoas na frente e falavam, quem quer oração, vem aqui. E aí ela ia ser uma dessas meninas. Daí ela chegou para mim e falou, Bru, acho que eu não estou preparada para ir. Não é nem questão de estar preparada. Eu ontem fui para a balada, eu fiz um monte de coisa que eu não devia, sabe? Estou pesada, estou me sentindo culpada. Como é que eu vou orar para uma pessoa? Eu falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus, ele não é movido pelo que você sente. Ele é movido por quem você é, pela tua identidade, independente das tuas ações. E você já é justiça de Deus, você já está coberto pelo sangue de Jesus, então você vai orar apesar disso, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, hoje você vai ser fortalecida pelo poder dele. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Hoje eu estou aqui fraco, estou com essa mentalidade de culpa, de condenação. Mas apesar dela, eu não sou ela. Eu sou justiça de Deus em Cristo, não em mim. Por isso eu estou fortalecido para ir e orar para uma pessoa. E ela foi, e ela orou. E no final do culto ela falou assim, foi a primeira vez na minha vida que eu orei por alguém. A pessoa começou a chorar e falou, era tudo que eu precisava ouvir. Eu vim aqui para ter essa oração.
Porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, é apesar de você, apesar dos teus problemas. E o que ele quer, Satanás, ele quer te calar. Porque sutilmente ele tira a tua voz. Se ele tira a tua voz, ele tira a tua fé. Sabe por quê? Porque a fé, eu estou sentindo fé aqui dentro, eu tenho fé no meu coração. Eu estou com muita fé aqui, ó. Mas como é que eu expresso essa fé? Como é que essa fé sai de mim? Pelo que eu faço. Até eu contei aquela história do pessoal que foi orar por chuva, veio uma menininha com guarda-chuva. E todo mundo falou, gente, o que ela trouxe um guarda-chuva? E ela disse, sim, vocês não vão orar por chuva? Eu não quero ir embora molhada. Então, a fé é uma atitude. É um cara que prende outro e desce porque Jesus está no meio da sala. E não, vamos prender porque Jesus vai curar. E a fé, ela é expressa pelo que eu falo. Lembra daquele cara que falou, não, Jesus, você não precisa ir lá curar, não. Você manda uma palavra e já vai estar curado. Ou seja, ele fala, e Jesus fala o quê? Meu Deus, nunca vi tamanha fé. O que Jesus viu? Jesus não viu uma nuvem colorida. Jesus escutou. Então, a fé, ela não pode ser interna. Não existe fé interna. Ela começa aqui, mas ela precisa ser expressa através de ações e falas. Então, Satanás, ele é muito malandro. Ele vai o quê? Ele tira a tua fala, ele cala você. Porque se ele faz isso, ele tira a tua fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. E ele faz isso de maneira muito sutil. E eu não sei quantos de vocês já passaram por isso aqui, mas esses dias a gente foi orar por uma pessoa que estava doente e a gente deu uma discutida antes. Só dei uma discutidinha que nem lembro, uma coisa boba. Você fica com raiva da pessoa, você não quer olhar naquela pessoa. Né? Coisa boa, mas você fica aquele ranço do marido, que ele vem com a mão, você fala, ai, cara, que saco. Enfim, vamos amar o marido aqui. Mas aí, na hora, a gente entrando, subindo no elevador no hospital, eu olhei e falei, como é que eu vou orar por um doente? Estou aqui, acabei de discutir com meu marido. Na hora, o Espírito Santo me lembrou, não é por você, é pelo que eu fiz. Você está em mim. Quando eu olho, eu não estou vendo a Bruna, eu estou vendo Jesus. Você está coberta pelo sangue de Cristo. É por isso que você vai orar, é isso que vai te fortalecer. Não é o que você fez ou deixou de fazer, não é o teu sentimento. A gente não é movido por sentimento. A gente é movido por quem a gente é, independente do sentimento. Isso fortalece a gente, para a gente avançar, sabendo que todos nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E isso é Amém. Suficiente. Amém. Depois eu conto a minha versão, tá, gente? Eu vou entrar em detalhes. No churrasco dos homens, tá? Não, você pode contar aqui agora. Eu quero falar, eu quero me defender. Não. Churrasco de Não, homem. Não. Eu não falei nem nada. Vocês escutaram falando alguma coisa? Não Sim. falei nada. Ih, ó. Tá escutando demais. É isso aí. Do meu... Então, o terceiro ato, livres pela graça, da culpa e da condenação. Logo, a gente está fazendo a sequência, exatamente o que aconteceu em Gênesis. Primeiro, cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Segundo, tudo preparado. E terceiro, lá em Gênesis 3,19, diz que o homem e a mulher pecam, sentem vergonha. E a gente sabe que Paulo escreve aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E a gente tem estudado, eu tenho falado sobre isso daqui. Eles morreram? Não. Morreram espiritualmente, houve afastamento. Eles ficaram longe de Deus, porque naquela hora entrou a natureza pecaminosa. E eles ficaram longe de Deus. Mas fisicamente eles não morreram. Mas por que eles não morreram? Por que Deus não derramou o sangue deles? Porque a moeda para pagar o pecado, que é a morte, só é paga através de uma moeda, que é capaz de pagar a morte, o sangue. É o sangue. E aí Deus, como Ele é bom, Ele mata dois animais no lugar de ter matado Adão e Eva, havendo ali uma substituição, apontando para aquilo que ia acontecer na cruz. Deus mata, está lá em Gênesis. Se você quiser ir lá no original, está lá. Deus mata dois animais em substituição do sangue de Adão e Eva, apontando para aquilo que ia acontecer de maneira perfeita na cruz. Então esse é um ato, terceiro ato de graça que acontece ali, na sequência de Gênesis. E sabe, e logo depois desse ato, e dentro desse ato, vamos dizer assim, existe um subato, que Deus não só pega o sangue daquele animal para pagar a conta da morte, do pecado, mas Ele pega as peles daqueles animais, porque agora Adão e Eva, eles sentem frio.
Eles sentem medo, eles sentem vergonha. Por quê? Porque até então eles não tinham sentido, se eles estavam no mesmo local. Eles não tinham saído do Rio de Janeiro e vindo para Curitiba, agora eu senti frio. Porque os olhos deles são abertos na lei, para entender o que é bem ou mal. Quando você entende que você precisa se mover pela lei, pela tua meritocracia, ou seja, eu preciso cumprir para poder receber, os teus olhos são abertos e você começa a sentir frio e medo. E você começa a sentir frio e medo, porque aí não depende mais de você. Você está colocando o seu sentimento em sensações, e não mais na promessa dele sobre graça sobre a tua vida. E aí Deus pega aquela pele dos animais e cobre ele. Então é um subato de graça. Ele mata o animal, os dois animais, e derrama sangue. E depois ele, de alguma forma, ele cobre eles com a pele. Então, naquele momento, preste atenção nisso, naquele momento, eles são feitos justos. Rafael, mas por que naquele momento? Porque aqueles animais que foram mortos ali, foram mortos de maneira paliativa. Aquele sacrifício era um sacrifício imperfeito, era um sacrifício paliativo e momentâneo, que só apontava para aquilo que Jesus ia fazer na cruz de maneira definitiva. Quando a gente vai em Hebreus 9, presta atenção, quando a gente vai em Hebreus 9, a gente olha lá que Paulo vem dizer, Paulo ou alguém ligado a Paulo, enfim, vem dizer o seguinte: ele, como cordeiro, foi morto de uma maneira perfeita, única, fazendo esse sacrifício de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você e eu não precisamos sacrificar mais, como acreditam os judeus fazer, porque para eles o cordeiro não veio, mas para nós, e um dia essa hora, isso vai chegar, essa crença vai chegar, Jesus veio para salvá-los também. Isso vai tocar no coração deles para que eles entendam, para que não haja mais sacrifício no esforço de todo ano, no Yom Kippur, você está sacrificando por algo, sempre de maneira paliativa, porque você já sacrifica, já pensando no outro ano em sacrificar de novo para cobrir aquele ano que passou. Mas Jesus vem dizer, Paulo vem dizer, ou o escritor ligado a Paulo lá, Hebreus 9, dizendo que Jesus foi nosso sacrifício perfeito, única, de uma vez só, perfeitamente, para que você e eu não precisássemos mais sacrificar pelo pecado, mas sim desfrutássemos desse perdão eterno. Amém. Por isso que esse perdão é pretérito, presente e futuro. Aquilo que você vai fazer amanhã, Jack, que você vai errar, desculpa, você vai errar. Desculpa, ele vai errar. Está perdoado, cara. Se você crer, você está perdoado. Cara, mas isso é loucura. Isso é loucura. É porque você só está enxergando com a lupa da meritocracia. Quando você se coloca na posição da graça e entende que o favor é imerecido, você entende que o perdão, ele também foi imerecido e gigante, e o amor imenso por mim e por você. Sabe, a diferença daquele cordeiro que foi morto lá atrás, ele foi, por isso que ele é paliativo, por isso que ele só foi ali para tampar um buraco, vamos dizer assim, porque ele só estava anulando ali o ato pecaminoso. Preste atenção, ele só estava anulando ali a ação pecaminosa, ou seja, aquilo que eles tinham que fazer na hora, aquilo que eles fizeram na hora ali. Tanto que ano após ano, os judeus eles vão fazer isso dia após dia, porque eles precisam anular o ato pecaminoso que eles cometeram no ano anterior. Só que quando Jesus vem de maneira perfeita, ele vem pegando esse ato pecaminoso e vem botando debaixo do pé dele, falando assim: agora eu não vou pegar o ato pecaminoso, eu vou pegar o ponto focal, aquilo que gera o ato pecaminoso, eu vou pegar o ponto focal, ou seja, o cerne do negócio, a natureza que gera o ato pecaminoso, e vou destruir a natureza pecaminosa, te restabelecendo agora, na mesma graça que havia sido perdido em Adão, lá de novo para que você e eu vivássemos nela. Amém. Por isso que você e eu podemos hoje, de uma maneira limpa, livre, andar de peito estufado e erguido, no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento, na tua vida, quando Satanás vem te acusar, quando as coisas vêm te acusar. Porque hoje você entrou no tribunal, só que a conta, que foi muito alta, pela morte causada pelo pecado, já foi paga pelo teu Pai, através do Filho, porque Ele te ama e Ele te agraciou antes da fundação do mundo. Simples assim. Então a consequência é que você viva e entenda que hoje você é justo, e ponto final. E a consequência de ser justo é: eu sou aceitável diante de Deus, e por eu ser aceitável diante de Deus, eu automaticamente tenho acesso a todas as bênçãos que Ele preparou para mim antes da fundação do mundo. Amém? Amém.
Ato número 4, a vitória. Ô, amiga, fala. Não vou dar atestado, não. Não vou dar atestado, não adianta. Não, eu sei que... Eu sou praticamente uma médica antes da medicina, porque eu sou formada em Grey's Anatomy. Assisti 14 temporadas, eu sou muito médica, assim, desde sempre, sabe? Ai, sempre sonhei, tipo, ser Meredith Grey. Ai, Meredith Grey. Aí você chega, sabe, coloca o jaleco. Sabe que foi por causa de Grey's que eu quis fazer medicina? Foi, me inspirou demais, sabe? Não, eu sei que agora eu sou formada, estou com meu CRM, mas eu vou te falar uma coisa bem sincera do coração. Não me sinto apta, não me sinto, como é que eu posso dizer? Não me sinto preparada para poder te dar um atestado, para poder te receitar um remédio, fazer uma consulta, não vou. Eu sei que eu tô formada e tudo mais, mas eu não me sinto apta, não me sinto pronta, não adianta. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Eu acho que eu preciso fazer mais um curso, talvez, sabe? Mais horas de plantão, eu preciso ficar mais tempo no hospital, eu preciso ter mais amigo médico para eu conseguir conversar com eles, poder discutir coisa, e aí eu juro que eu vou ter mais essa coisa com você. Você vai me ligar, eu vou te dar uma consulta, eu vou te dar atestado, mas hoje, de verdade, eu não me sinto apta. E isso não é sobre um atestado. Isso é sobre a nossa vida espiritual. Sobre como a gente se sente inapto, totalmente inapto para poder exercer a autoridade que já é tua. Para poder exercer, porque a vitória é um exercício daquilo que já foi conquistado para você. Porque a vitória, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você não é o vencedor, você não vai fazer a prova para poder vencer. Cristo fez isso por você. Se você está em Cristo, você não precisa lutar. Porque se Cristo já lutou, Ele já venceu. E nele, não em você de novo, você é mais do que vencedor. Só que a gente lida com a vitória como se ela estivesse lá e você estivesse aqui. E aí agora eu preciso chegar na vitória. Eu preciso orar pela vitória. Então eu vou orar pela vitória. Eu vou orar para chegar. Só que na verdade você tem que entender que o teu lugar não é aqui. O teu lugar já é aqui. Você está orando na vitória. Você não está orando para chegar na vitória. Você está orando a partir da vitória. E isso muda tudo. Isso faz você se posicionar entendendo que o sacrifício que Jesus fez, ele foi perfeito. Ele foi suficiente. A graça é plena para que você hoje diga: eu sou mais que vencedor, eu já venci. Mas vem um diagnóstico de doença. Mas, gente, eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio pelo que Jesus fez. Se Ele disse que pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, eu já sou curado, embora eu não veja. Então, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Então, você se posiciona em fé de um lugar totalmente diferente daquele que está pedindo a cura de Deus, enquanto Deus está falando: eu já te curei há 2000 anos atrás. Sai dessa posição passiva e entra na posição ativa de entender que você já tem a vitória. Você está orando desse lugar. Você já tem a autoridade que você precisa para declarar a tua vitória, para dar o atestado para o mundo espiritual do que Jesus fez, entende? E eu queria finalizar com uma história muito rápida, que a gente fez um retiro de jovens ano passado, da outra igreja também. E aí tinha um cajado de madeira. E as pessoas começaram a achar que o cajado estava possuído. E aí começou um monte de jovem em cima do cajado. Ninguém pega no cajado, cajado, cajado. Eu falei: gente, o que está acontecendo aqui? Não, cajado, cajado. Aí eu cheguei e falei: vamos lá. Peguei o cajado, ninei o cajado. Está tudo bem, gente, é um cajado. Tá? Então agora, toda vez que vocês tiverem algum problema, vocês têm que lembrar que vocês não vão se guiar pelo que vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo medo? Então esquece o medo. Você vai falar assim: sai em nome de Jesus. É isso. Porque a tua autoridade, ela não está ligada com o que você sente, mas está ligada com a tua identidade. A autoridade está ligada com identidade. Lembre-se de quem você é, para entender que a sua vitória, ela já existe, mesmo que você não veja ela ainda. Ato 4, livres pela graça, para você viver a vitória, e esse é o penúltimo ato. A vitória já conquistada. Quando a gente vai a Gênesis 3,15, esse é o quarto ato de graça. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e essa semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe, a mensagem de Gênesis 3,15 é o vislumbre, o resumo daquilo que ia acontecer exatamente através de Jesus Cristo, através da graça, onde Ele destruiria o mal e aniquilaria o mal por mim e por você. Isso é, a mensagem do amor de Deus.
Exatamente a mensagem do amor de Deus, que ele, sendo um Deus, se fez humano. Ele largou a natureza dele divina, se fazendo humano, abrindo mão de tudo. E não sei se você parou para pensar, eu já falei isso aqui uma vez, ele quando abre a mão da natureza divina dele, ele vem como humano. Então, quando ele ressuscitou e voltou para o céu, você acha que ele voltou como o quê? Como Deus? Você está entendendo o impacto da escolha dele? Ele voltou no corpo glorificado que um dia você e eu, quando formos arrebatados, teremos. Ele não voltou no céu como Deus. Jesus, ele não voltou para o céu como Deus. Paulo vem dizer que ele foi o primeiro de muitos. O primeiro de muitos que ele retorna. Então ele, simplesmente, tendo saúde plena, se fez doente, para que você e eu nele fôssemos sarados. Ele abriu mão de saúde plena para te dar cura eterna. Rafael, mas eu não estou vendo. Mas nós vamos ver juntos. Porque quem está te prometendo não sou eu, é a palavra. Amém. Rafael, mas ele sendo rico, se fez pobre. Para que na riqueza dele, ele se fazendo pobre, nos tornássemos ricos. Rafael, mas isso é aquele evangelho, sabe? Cara, não fui eu que disse isso. Isso foi a palavra. Eu não estou dizendo que você vai andar aí de carrão, Ferrari. Estou dizendo que vai ser derramado prosperidade sobre a tua vida, da qual você não vai ter falta de nada, inclusive de dinheiro. Amém. O dinheiro é mais um ponto. Você sempre liga dinheiro. É inclusive dinheiro. E aí quando ele fala ali, exatamente que ele vai ferir a cabeça, e a cabeça ali, quando não é de uma maneira literal, é óbvio, ali ele está falando de uma maneira figurada, que Adão e Eva ali estavam fazendo uma parábola, é porque de alguma forma, eles sabiam que a luta dele, assim como a minha, não era contra a carne, não era contra problema, era geralmente contra espíritos malignos que estavam influenciando aquela cobra para estar ali. E olha o que foi conquistado para mim por você. Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te, de alguma forma, amassa durante a semana, e que amanhã é segunda-feira, deixa eu te lembrar. Rafael, não me lembra não, amanhã é segunda-feira, mas você vai entender. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. E deles triunfou. E aí quando ele fala ali que Jesus também inserido como a semente da mulher no calcanhar, seria exatamente de toda humilhação e problema, e traição, e perseguição, e mentira que ele passou. E ao saber disso, eu queria que você prestasse atenção em mim aqui. Eu sempre bato na tecla aqui dizendo o seguinte, ao saber disso, eu consigo viver uma vida vitoriosa. Ao saber disso que foi vivido em Gênesis 3,15, e dessa graça que foi derramada, eu passo a viver uma vida vitoriosa. E sabe por quê? Eu não estou falando uma vida triunfalista, que pregam aí que você não vai ter problema. Não é isso. É que mesmo diante do problema, mesmo diante da aflição, mesmo diante da doença, você sabe porque sabe que a palavra te garantiu que você é agraciado e que teu amanhã vai chegar. E aí você parte da posição que tudo já foi conquistado. Eu sempre tenho falado isso aqui. Você não é um exército mais que vai conquistar. Você é um exército que ocupa. Você é um exército de ocupação. E isso facilita, porque tudo quando a gente fala na Bíblia, se você reparar lá, de vitória, ou ele fala no presente, ou ele fala no passado. Olha o que diz aqui Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou no qual tem nos abençoado, com todas sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí você começa a virar a chave, você começa a virar o entendimento da tua vida. Você não trabalha mais, preste atenção, para ter sustento. Preste atenção nisso, que isso é importante. Você não malha mais e se alimenta mais para ter uma boa saúde. Você já tem isso no mundo espiritual. Você precisa virar a chave, entendendo que isso já foi conquistado. Opa, Rafael, mas calma assim, pera aí, calma. Então você está dizendo que eu não preciso trabalhar para não ter dinheiro, você está dizendo que eu não preciso me alimentar ou malhar para não ter uma saúde boa. Não, você já tem isso.
Você malha e você trabalha como uma forma de expressão da tua fé. Ao menos, é somente para poder materializar no mundo natural aquilo que você já é no mundo espiritual. Pegou isso? Isso faz total diferença quando você dá esse clique. Ué, como é que é, Deise? Boa. Você está entendendo isso? Quando você vira esse clique da tua vida, quando você vira essa chave, isso faz total diferença. Tem pessoas trabalhando para se sustentar. Tem pessoas malhando, tem pessoas comendo bem, se embelezando, para poder conquistar algo no mundo natural que já está conquistado. Você faz tudo isso, mas partindo da posição que tudo já está conquistado. A forma de você expressar aqui, porque a fé ela é prática, a fé ela não é teórica, por isso que você trabalha, por isso que você malha, por isso que você come bem, somente para expressar, materializar aquilo que já existe no mundo espiritual para mim e para você. Isso muda uma chave, é sutil, mas muda a tua percepção, do ponto que você está para o ponto que você vai chegar. Hoje você está se vendo aqui, e Jesus está falando, você está aqui. Hoje você está aqui, Jesus está falando, meu filho, sai porque você está aqui. Você está enxergando que você está aqui, mas você já está aqui. Por isso que você não conquista mais, você só ocupa. E isso muda tudo. Isso muda a nossa cabeça, isso muda nossas ações, isso muda tudo. Olha que interessante, porque quantas são as promessas em Deus? Quantas são aqui, Rafael? Eu vou ter só casamento abençoado. Não, o resto pode, não, eu vou ter uma finança muito boa, mas meu casamento pode estar destruído. Ah não, mas meus filhos, deixa eu para lá, não, eu vou ter meus filhos legais. O que está escrito aqui? Todas, sabe o que significa essa palavra no original, Deise? Quando a gente vai lá no grego, todas, sabe o que significa? As duas Deise, pior que estão uma perto da outra, né? Sabe o que significa essa palavra aqui no original? Todas. Todas. Todas quantas são as promessas de Deus para a tua vida e para a minha. Todas. Você já tem um sim e o amém dele, para que você caminhe em vitória. E aí você muda essa chave. Sabe, quantas pessoas, eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem legal sobre isso. Quantas pessoas, eu vou trazer lá na frente, de novo. Quantas pessoas você conhece que malha muito, se alimenta muito bem e de repente, puf. Quantas pessoas que você conhece, que tem muito, mas não tem nada. Quantas pessoas você conhece que tem pós-graduação, mestrado e tudo mais. Mas trabalham às vezes para pessoa que não tem nem o 2º grau. Já conheceu isso? Você sabe por quê? Está na diferença da virar de chave. Talvez essa pessoa aqui do outro lado, ela entendeu. Por mais que as limitações da vida colocaram que ela não deu muito estudo, por mais que a limitação da vida colocaram uma certa doença naquele momento, mas que ela quer que ela é curada, mas ela vira, partindo da posição que ela hoje está se vendo aqui, mas quando ela se derrama naquela graça, no amor de Deus, Deus fala assim, cara, você está aqui, você já só ocupa, porque eu já conquistei em graça e em favor para você. Amém? Amém. Ato número 5, a fé. Oi. Não, chefe, eu não vou entregar daqui 3 dias, não, eu vou entregar hoje, daqui 10 minutos eu estou na tua sala com um relatório maravilhoso de 10 páginas, e fiz mais 10 páginas extra, e fiz, oi, não, eu não como glúten, lactose, açúcar, não como nada disso, não, obrigada, tchau. Não, oi, chefe, não, realmente, daqui 10 minutinhos está na tua mesa, completíssimo, eu sei que você estava esperando para daqui 3 dias, mas tá pronto, já te entrego aí, chefe. Aqui, por favor, segura para mim. Ai, secretário, bonito esse secretário, caramba. Oi, amiga. Não, amiga, eu vou fazer inscrição. Eu vou me matricular no curso, depois eu vou fazer uma pós-graduação além dessa inscrição, que vai me tomar umas 6 horas do dia, mas eu preciso fazer, sabe? Não, eu quero fazer. Porque não, outra coisa que eu vou te falar. Oi? Não vou viajar com o pessoal no final de semana. Imagina, vocês vão para a praia? Eu não vou. Eu vou chegar aqui no sábado de manhã, aí eu vou trabalhar o dia inteiro, no domingo à noite, depois do Fantástico, eu vou embora para casa, porque quem não é visto não é lembrado, sabe? Eu quero estar aqui, eu quero que as pessoas me vejam. Hora extra, eu quero hora extra, porque eu quero chegar aqui no topo, entendeu? Eu não vou. Férias.
comem, onde vivem, como se reproduzem. Não sei o que é férias e não quero saber. Não quero saber, sabe? Eu quero chegar no topo. Eu quero fazer tudo que eu... Oi, minha filha, eu não como açúcar, minha filha, já falei. Não como glúten, lactose, já falei. Obrigada, tá? De novo, gente, não como nada disso, credo, não, prezo pela minha saúde. Imagina, de jeito nenhum. É isso, entendeu? E aí a gente fica assim, porque eu gosto, sabe? Eu gosto disso, trabalho, hora extra, acordar cedo, dormir tarde, trabalho, hora extra, acordar cedo, dormir tarde, comer bem, sabe? Não comer nada de nada. Eu como salada, uma fruta acompanhada de proteína, porque fruta sem a proteína é carboidrato, engorda, não pode. Então, assim, eu sempre estou trabalhando com isso, tabelas nutricionais, acordo cedo, durmo tarde, vou, faço, aconteço. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Inútil será acordar de madrugada, dormir de noite e comer o pão das dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E dormir é um lembrete de descanso. E descanso é um lembrete de creia. E o ato 5, livre pela graça para crer e descansar. Gênesis 3,19 diz o seguinte: no suor do teu rosto, essa foi a maldição que caiu ali, a praga, pela desobediência de Adão e Eva. Você vai ter que trabalhar, e você vai ter que se virar nos 30 para produzir o seu próprio alimento. E olha que Jesus fez, olha que revelação que Ele traz para a gente lá em Lucas, de 22 a 40 e 44. Acompanha comigo aqui. Chegando ao lugar, Ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele está subindo ali com Pedro, Tiago, e diz o seguinte: ele se afastou deles a uma pequena distância, isso antes dele morrer, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor. Você lembra da praga que foi lançada lá em Gênesis? Que com o suor eles deveriam conquistar. Que com o suor eles deveriam agora, de alguma forma, trabalhar, penar, fazer acontecer. E com o suor, ele começou a gotejar de sangue que caía no chão. Aqui foi o quinto ato da graça. Ele suou por mim e por você, para que você conseguisse hoje entrar no descanso. E você vai entender o que foi falado aqui. Quando a Bruna citou lá o Salmo 127, e esse salmo para mim é um dos meus preferidos, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigiam os sentinelas. É inútil você acordar cedo, dormir tarde, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vocês são amados? Ele suou por você, gota de sangue, para cumprir uma maldição que tinha sido lançado pela natureza pecaminosa do homem, da qual Ele removeu, para dizer: ei, você está ganhando muitas coisas no esforço, você está ganhando muita coisa na força do teu braço, você está achando que de alguma força, de alguma forma, a força do teu intelecto é que vai resolver. Preste atenção, não tem problema nenhum você se esforçar, não tem problema nenhum. Eu não vi ninguém malhar sem suar. Se você está malhando sem suar, meu filho, é só já viu aquelas mulheres que vão para o shopping o dia inteiro, você encontra a pessoa de manhã, está com a roupa de malhar, à noite está com a mesma roupa. Se for para a academia, não, cheio de estou atarefado. Ei, vamos ser maduros, vamos entender, vamos abrir aqui, a mente, o ouvido. Não tem problema nenhum você estudar, às vezes passar a noite estudando, não tem nenhum problema você se esforçar, trabalhar, faz parte. Você ainda é um ser humano, você ainda não foi arrebatado. O problema está quando você coloca a tua confiança, achando que coisas temporárias, medíocres, passageiras, fracas, igual você é, como ser humano, é o que vai resolver o teu problema. O problema é quando você coloca
o teu alicerce nas coisas que são temporárias. O teu problema é quando você coloca a tua esperança em pessoas que te prometeram coisas, em ações que são tão falhas quanto você. Aí que mora o problema. E aí foi conforme eu falei, a gente precisa depender de Deus, entendendo que a gente agora, a partir do momento que Ele suou gotas de sangue, eu entro no descanso. Eu e você, a partir de agora, entremos no descanso. Hebreus 4:11, se você quiser anotar aí, depois vale a pena meditar. Hebreus 4:11. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Conforme a Bruna interpretou aqui, é muito difícil. Digo por mim que sou empresário. É muito difícil você largar, sabe? É muito difícil você delegar. É muito difícil você tirar férias. Não é um esforço. Você larga, mas não larga. Você deixa, mas não deixa. Você quer estar sempre no controle? Você quer estar sempre no controle? E Paulo, o escritor, o Hebreus, vem dizendo sempre o seguinte, Hebreus 4:11, esforcemos, é a única vez na Bíblia que você vai ver essa palavra, esforça-te para entrar no descanso, porque é muito difícil você descansar, é muito difícil você delegar, é muito difícil falar assim, Deus, está contigo. Você sempre dá a Deus para resolver, mas fala o seguinte, não, mas deixa eu te ajudar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma contribuída, deixa eu fazer um negocinho, deixa, Deus, deixa. E Deus fala o seguinte, tudo bem, você quer ir? Vá. E o escritor está falando o seguinte, esforça-te para entrar nesse descanso. E esse descanso é um descanso ativo. Por que é um descanso ativo? Porque você pode estar do lado de fora, na maior turbulência, corre, vai, faz, acontece, mas internamente você está descansando, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pegou? Pegou? Fez sentido? Porque senão aqui o cara que não gosta de trabalhar, lê isso aqui, dá uma zebra, né? Isso não tem nada a ver com a tua situação externa, mas tem tudo a ver com a sua situação interna, porque é o interno que controla o externo. É o interno que controla o externo. E por mais que você passe dias agitado, na correria, vai, o teu interior está assim. Ele me leva a águas tranquilas. Eu sei que Ele não falha. Eu sei que nele eu já tenho sim o amém. Eu sei que nele eu posso todas as coisas. Eu sei que nele nenhuma condenação há. Eu sei que nele o meu amanhã vai ser melhor. Eu sei que nele vai estar resolvido. Eu sei que aquele que prometeu é fiel. E aí eu estou por dentro descansando, porque Ele é bom, e suas misericórdias duram para sempre. Eu vou te provar aqui mais uma vez como funciona. Olha o que diz Eclesiastes 5:19. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, lhe deu o poder para elas comer e gozar sua própria porção, e gozar do seu trabalho. Isto é, vou te falar uma coisa, não morra do coração para se tornar rico. Não morra do coração para construir coisas que vão ficar. Não faça isso. Por isso que eu falei lá, você vai ver muita gente, estudou em Harvard, pós-graduado, mestrado, muitas das vezes trabalhando para fazendeiros, trazendo para a realidade aqui do Paraná, que mal tem o 2º grau. Aqui, ó, estou mentindo, estou falando alguma besteira? Isso é dom de Deus. Rafael, então eu estou me colocando numa posição que, preste atenção, eu vou ler para você para ver onde que você se encaixa aqui. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, deu-lhe o poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E sabe onde que o dom de Deus se aperfeiçoa? Em mim e você. Isso foi para mim e para você. Essa palavra foi para mim e para você. Mas, Rafael, por que isso não me atingiu ainda? Por que isso não me atingiu ainda? Talvez porque você está focado em riquezas materiais, em produção humana, em produção daquilo que você pode ter para esbanjar, para se satisfazer. Quando Deus quer que você vire a chave, entre no descanso e fale o seguinte, meu filho, fica tranquilo, assim como eu vou te relembrar,
como a gente começou falando, eu vou terminar. Assim como de alguma forma as aves não produzem nada e eu sustento cada uma delas. Assim como as folhas, nenhuma delas não está ali tão bonita, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu igual. Assim eu te produzo, te sustento, te cuido, porque você é meu amado e o meu dom se derrama sobre você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Desculpa ter passado um pouquinho da hora, mas a gente começou o culto um pouco mais tarde hoje, para justamente a galera recuperar as forças. Começamos às 11 praticamente. Jeremias 31:3, disse Deus ao seu povo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Você é amado. E aqui tem uma definição que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você tirasse foto. Todo mundo tem celular aqui? Quem não tem? João, levanta a mão. Quem não tem celular aqui, levanta a mão que eu vou dar um de presente. Não, esse não é celular velho não. Opa, cá. Tira foto disso daqui. Eu gostaria que você tirasse foto aqui, por favor. E você vai meditar, você vai colar isso, porque é muito difícil. E você entender a graça. Isso aqui foi algo avassalador que o Espírito Santo colocou em mim. Fica aqui, amor, não vai não me abandones não. Graça é a forma ativa do amor avassalador de Deus por você. Tem tanta coisa escondida aqui nessa frase. E a gente vai falar isso mais umas 4, 5 semanas aqui. Até te dar a base, te fortalecer, renovar a tua mente, para que você entenda aonde você está posicionada. E isso só foi possível a partir do momento que a graça se materializou no Filho dele, para que você e eu, de uma vez por todas, entendamos que ele deu o que mais amava, por simplesmente te amar de maneira absurda, avassaladora, incomparável, intangível. Você precisa entender isso de uma vez por todas. A graça é a forma ativa do amor avassalador dele, por mim e por você. Eu não sei quanto tempo a gente vai caminhar junto. Deus mexe a peça do xadrez como ele quer. Tem pessoas que vão para outros lugares, vão viajar, está tudo certo. Mas não abra mão dessa visão. Não entre na pira da meritocracia, da lei. Agora eu preciso carregar a cruz, agora eu preciso fazer, agora eu preciso. E aí você sai da posição que Deus colocou de descanso para poder ir numa posição de ativismo, quando Deus fala assim: ei, volta para a origem, descansa, porque já foi tudo preparado antes da fundação do mundo para te fazer feliz. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que essa palavra entrou no coração dos teus filhos. E tudo que está sendo pregado aqui está sendo como combustível, criando um bom alicerce. Muitas das vezes eles não estão vendo, estão falando: Rafael, Bruna, eu queria sair daqui com uma palavra dizendo: caramba, Deus me revelou, Deus fez, Deus disse, porque amanhã eu preciso de uma resposta de vitória. É assim a casa, a gente não vê os alicerces. Mas quanto mais sólido tiver o alicerce, mais forte tiver, quando o vento bater, quando a tempestade bater, vai bater e vai embora, porque a casa vai estar sólida, porque os alicerces e a base é sólida. Agora, quando a gente constrói uma casa mais ou menos pautada em profecias e meritocracia, o primeiro vento que vem, você pula de igreja, você muda de igreja, você muda de denominação, você começa a criticar A, B ou C, porque você foi ensinado errado, porque você foi alicerçado a tua casa de maneira errada. E aí você se torna um crente dependente de pastor, de religião, de fazer, de acontecer. E aqui o que a gente está pregando para você: sejam livres pela graça para viver o melhor de Deus. Sejam livres para viver o amanhã em paz. Amém? Eu quero abençoar o teu domingo, o teu almoço. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a tua semana.
Eu quero em nome de Jesus abençoar. Aonde pisar a sola dos seus pés, aonde tocar a palma de suas mãos, será Cristo. Eu quero declarar que a graça do Espírito Santo, o amor de Deus, te envolva de maneira que você venha transbordar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, para cima e para baixo. Você e Deus são maioria. E eu queria terminar esse culto celebrando essa revelação da graça que a gente está mergulhando. Vamos dançar um pouquinho? Vamos dançar um pouquinho? Eu quero ver minha juventude, aqueles meus guerreiros que não me abandonam. Vambora? Vamos, Cris? Você fica à vontade, tá? Se você quiser ir embora, já está abençoado. Mas vamos estar celebrando aqui. Vamos com tudo. Boa! Deus te abençoe. Vamos sair, igreja. Cante ao Senhor, cante, cante, cante ao Senhor para sempre. Cante, cante, cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus, pra Deus. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor pra sempre. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Tira o pé do chão, pula essa muralha. Pule, pule, pule ao Senhor pra sempre. Pule, pule, pule ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Rogerão, dá um. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor Deus. Ó, eu até entendo a galera que tá casada, tá com vergonha da mulher ali, mas tem uma fila de jovens ali que não vem aqui pra frente. Estão olhando pra trás por quê, meninas? São vocês três aí, ó. Vem que a gente vai ensinar vocês a dançar. Vem, bora. Rodolfo, vem. Cadê a... Deixa eu ver se tá todo mundo. Lucas, Nicole. Cadê o meu Josias e a Ana? Cadê Josias e a Ana? Já foram? Bora. Gui, vambora. Vem, Gui. Bora. Vem, ó. Vamos dançar. Boa, Pedrão. Eu vi Maria Clara aí, ó. Maria Clara, não abaixa a cabeça não, com fefo. Vem. Por favor, vem. Vambora, vai ficar bonitão na foto. Vem. Vicente, vem. Ó. Vem. Ó, estão te chamando aqui, ó. Vem. Vamos sacudir. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Aplauda, 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 aplauda ao Senhor pra sempre. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, Faça o melhor. Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor, faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor